Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Boa noite, meus irmãos. Pai Senhor, ainda nesse formato virtual, online, mas ainda assim juntos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 148. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louve o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no o sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços, moças, velhos, crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concede poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, todos os israelitas, povo a quem tanto ama. Eu lembro a você que nós somos o Israel de Deus e a gente se inclui nessa promessa de amor de Deus pelo seu povo. Eu quero lembrar você para te ajudar a louvar ao Senhor, além de tudo que Ele já determinou aqui, que eu e você estamos debaixo das mãos desse Deus que nos ama e Ele nos convida a o louvarmos nessa noite. Então, a sua maneira aí, no aconchego do seu lar, no seu conforto da sua casa, com sua esposa e seus filhos, louvem a Deus. Paz. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Ele nos convida nesse momento a adorá-lo, engrandecê-lo. Você que está na sua casa, fique à vontade, busque a presença do Senhor. Vamos cantar e entoar cânticos de adoração, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Deus enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso, eu posso dizer, eu e você podemos dizer, Ele vive e posso crer no amanhã. Aleluia. Amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim o que? Chegar a hora em que a morte enfrentarei,
verei da glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, adore ao Senhor, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, o nosso Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Então adoremos a Ele, que é o único digno de toda honra e toda glória. Mas sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Ache, Senhor, um verdadeiro adorador em cada um de nós, Pai. Aleluia. No início, meus irmãos, Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem, Senhor, e derrama sobre cada um de nós. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem
oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Oh, oh, oh. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, em ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Jesus, em tua presença estamos aqui, Senhor, reunidos para contemplar o teu santo nome, Pai. Aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aleluia! Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Os rios se abalam, os povos
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, adore, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, aleluia, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor Jesus, essa é a tua igreja, Senhor, que te adora. Ó Deus, que possamos, Pai, buscar a cada dia, Senhor, a tua santa presença, Pai. Que possamos, Senhor, a cada momento das nossas vidas, abrir os nossos lábios e dizer que somente a Ti, Senhor, somente a Ti nós o adoramos, Pai, o adoramos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse período de louvor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar a cada dia. Que o Senhor possa nos livrar. Ó Deus, que o Senhor possa nos livrar de cada situação adversa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os meus irmãos, Pai, que estão em suas casas, Senhor. Protege a cada um deles, Pai. Nos abençoe, nos protege e nos livra, Senhor, de todo o mal, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Como é bom louvar o Senhor, né? Como é bom louvar a Deus. Olha, a gente quer dizer que a gente está voltando ao mesmo ritmo, já começamos a atender as pessoas, fazer visitas, estão já me recebendo em suas casas. Então, com todo cuidado, a gente está fazendo isso. Então, marque um gabinete, marque uma visita. Eu estou à sua inteira disposição, tá bom? Nesse momento é o nosso momento de oferta. A gente quer pedir a você que nos ajude a sua igreja. Nós temos desafios essa semana, a outra. Então, faça o seu depósito de dízimo, né? A conta da igreja é essa aí que segue. Tá? As outras duas contas a gente prefere que você não use mais. Eram contas que a gente usava emergencialmente, mas agora a igreja tem uma conta corrente. É mais apropriado que seja feito por lá. Então, a gente pede isso para você. Tá? E que Deus toque o seu coração e você nos ajude.
O nosso projeto do Banco de Alimentos continua, então traga donativos ou faça uma oferta específica, coloque lá que no saldo lá da conta aparece para que é e a gente destina isso para o nosso banco de alimentos, tá bom? Então, nesse momento eu deixo você com o Bispo Weber. Ele está nos ensinando sobre o livro do Apocalipse, um ensino precioso. Então pegue lápis, caneta, tá? E nos ajude aí também compartilhando. Por favor, agora mesmo, dê um like. Dê um likezinho. Rapaz, tem uma pessoa que ela era só para dar um dislike. Eu até desconfio de quem seja, né? Eu não sei, a pessoa vai dar um dislike na palavra de Deus, que doidice. Mas às vezes é um dislike por outras questões, pessoa com problemas, mas que Deus abençoe também, meu Deus, essa vida, tá bom? Meus irmãos, estou muito feliz por estarmos podendo retornar. Domingo estamos juntos, coloque seu nome também lá na lista de membros, pela manhã e à noite, tá? Deus te abençoe. Aproveite agora o estudo, se delicie na palavra de Deus. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus queridos, boa noite, servos de Deus, de toda essa linda cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Duque de Caxias também, como um brinco pendurado na orelha de uma princesa. Todos os irmãos que me ouvem nesse momento, todos os servos de Deus que nesse instante buscam conexão conosco, é uma alegria, um prazer enorme, um prazer assim fora do comum, poder verdadeiramente gozar da alegria de cultuar ao seu lado. Nós estamos esta noite com o coração jubiloso, uma vez que nós vamos falar sobre o triunfo da igreja, sobre a glória da igreja, sobre a grandeza da igreja, talvez num dos capítulos mais bonitos de toda a Bíblia e que anuncia a vitória de Cristo, que anuncia a vitória do Messias. Portanto, essa é uma noite muito especial. Eu agora gostaria que você virasse as páginas da sua Bíblia para o livro do Apocalipse, capítulo 12. Nós, essa noite, vamos falar sobre esse capítulo, que é cheio de uma rica simbologia, e essa simbologia precisa ser muito bem compreendida, muito bem entendida, para nós não fazermos nenhum tipo de conclusão antecipada. É que se lermos correndo a Bíblia Sagrada, não somente esse capítulo, como qualquer um outro, sem a devida atenção, sem respeitarmos algumas regras fundamentais de interpretação, que a gente chama, digamos assim, que na academia teológica a gente chama de hermenêutica. Então, existe uma regra muito importante na hermenêutica, que é observar o contexto do texto e observarmos os textos próximos para tirarmos conclusões. Se o texto que nós buscamos não é tão próximo assim, ele precisa ser respaldado por repetições ao longo das Escrituras, para que nós possamos, então, ter uma compreensão mais ampla do que aquele texto fala, do que ele se propõe a dizer. Então, nessa noite, eu gostaria de ler a minha Bíblia com você e lermos todo o capítulo 12 do Apocalipse. Nós vamos ler 3 cenas, o relato de 3 cenas. A primeira cena é uma cena de guerra do dragão que peleja contra Deus e o seu ungido. A segunda cena é uma cena de guerra do dragão contra Miguel, naquela famosa guerra cósmica, batalha cósmica que aconteceu antes da fundação do mundo, em algum lugar da eternidade, que nós não sabemos como apontar. E a terceira cena é a cena de uma guerra. Então, são 3 batalhas travadas. A primeira batalha, digamos,
contra Deus e o seu ungido, a segunda batalha contra Miguel e os anjos de Deus, e a terceira batalha contra a mulher ou contra a igreja, como assim nós cremos que o texto se dispõe a falar. Então, vamos ler cena por cena. Primeira cena, dos versos 1 ao versículo 6, diz: viu-se grande sinal no céu. Então, é importante, desculpe-me a pequena parada no meio da leitura, e interrompendo a fluidez do texto e o ritmo da leitura, mas é muito importante o que eu quero chamar a sua atenção nesse capítulo 12, que se você tem alguma canetinha, se você tem alguma destes canetinhas marca-texto, é importante que você sublinhe: viu-se grande sinal no céu. Um sinal não significa digamos, uma realidade literal, mas significa um símbolo, significa aqui que nós temos uma simbologia aparecendo no cenário apocalíptico, o que não é nenhuma novidade. Vai aparecer símbolos dos mais distintos e diferentes nesse capítulo e em outros, e eu não vou me ater a tentar dar uma interpretação de cada símbolo desses, mas do símbolo geral que a cena apresenta. Então, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Outro sinal, outro símbolo, que aparece aqui na primeira cena, que vai do capítulo 12, do verso 1 ao 6. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa é a primeira cena do capítulo 12. Nós já vimos, em outras oportunidades anteriores, que o livro do Apocalipse está dividido em 2 grandes partes. A primeira, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e a segunda, que vai do capítulo 12 ao capítulo 22. Há quem diga e advogue a tese de que o livro tem 3 divisões ao invés de 2, o que não é também nada de anormal pensar nisso, uma vez que do capítulo 1 ao capítulo 3 é uma descrição de 7 igrejas históricas e a ameaça, um chamado divino ao arrependimento dessas igrejas, e também uma ameaça, caso elas não se arrependessem, de receberem um juízo divino, como está escrito que o juízo de Deus começa pela sua própria casa. Portanto, esse livro, que é um livro que vai anunciar a vitória do Cordeiro e da Igreja e o julgamento dos povos ímpios, esse, na verdade, são os grandes temas do livro do Apocalipse. Ele começa com a narrativa de juízo sobre 7 igrejas históricas que andavam cometendo alguns atos, digamos assim, não muito recomendáveis em termos de fé, em termos de ética e em termos de conduta moral, o que esvaziava o testemunho da igreja, o testemunho do evangelho, de autoridade. E nós encontramos Deus nos capítulos 2 e 3, chamando estas igrejas ao arrependimento através de seus pastores, que são representantes legítimos dessas igrejas locais. Os pastores precisam entender que eles respondem diante de Deus por conta do estado da sua igreja, por conta do ensino da sua igreja.
Do capítulo 4 ao capítulo 11 é uma descrição sucessiva dos juízos divinos sobre a terra e, ao mesmo tempo, a glória da igreja, uma descrição da glória da igreja. Isso acontece, os juízos divinos acontecem através dos 7 selos e de uma outra visão paralela a essa, que é a visão das 7 trombetas. Então, ali há uma descrição do juízo divino sobre a vida humana, sobre a criação, sobre tudo que há na terra e tem vida, e que nasceu de Deus, nasceu da inspiração de Deus, da obra criadora de Deus. E depois também há 2 hiatos muito importantes, um entre o 6º selo e o 7º selo, e o outro hiato entre a 6ª e a 7ª trombeta. E nesses hiatos, Deus é como se fosse uma parada musical para respirar, e Deus, nessa parada, mostra a glória do seu povo, mostra a glória da sua igreja, mostra a glória dos redimidos. Primeiro, através de uma visão dos 144 mil, que é uma representação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois os eleitos glorificados que engrandecem ao Senhor Deus sobre um alto monte, declarando que só o Senhor é Deus, e oferecendo a ele a glória, a honra e a adoração. Depois nós temos um outro hiato entre a 6ª e a 7ª trombeta, onde aparecem as 2 testemunhas, também um símbolo da Igreja de Cristo em missão, e essa missão só termina quando o Senhor Jesus volta e arrebata essas testemunhas, ressuscitando-as dentre os mortos. Então, nós temos aqui, na primeira parte do capítulo, vamos dizer, em resumo, esses assuntos. E eu passei essas últimas 11 semanas falando sobre cada um destes capítulos. Hoje nós iniciamos a segunda parte, o capítulo 12, com 3 cenas de batalha, de guerra, mostrando para nós que, embora nós sejamos um povo escolhido de Deus, um povo eleito de Deus, nós não habitamos num estado, digamos assim, em território não militarizado. Nós estamos todo o tempo numa grande batalha. A igreja cumpre o seu papel no mundo, enfrentando uma série de batalhas, uma série de guerras, e essas guerras, essas batalhas, é contra essa figura que aparece simbolizada no capítulo 12 do livro do Apocalipse como sendo o grande dragão vermelho. Vamos à primeira cena, a cena cujos versículos nós acabamos de ler, que vai do verso 1 até o verso 6. Nessa primeira cena, nós encontramos uma mulher vestida de luz, com os pés sobre a lua, e que tem 12 diademas sobre a sua cabeça. E essa mulher se encontra grávida. Esse é um símbolo bastante emblemático em toda a Escritura. Desde que Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículos 15, disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, essa ideia vem acompanhando o povo de Deus desde sempre, desde a queda, desde os minutos que seguiram a queda, onde Deus ali pronuncia aquelas palavras, o que na teologia, grande parte do testemunho teológico concorda com a ideia de que essa é uma antecipação e um resumidíssimo do Evangelho, mostrando já ali o plano redentor. Então, o povo de Deus carrega consigo, desde o Gênesis, a promessa de que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Esse plano redentor, esse plano messiânico, acompanhou as pessoas, acompanhou a humanidade
antes do dilúvio, depois do dilúvio, e até hoje esse plano ainda dele é anunciado, falando a todos os pecadores de que eles necessitam se arrepender diante do grande Redentor da humanidade, Cristo Jesus. Fora isso, todos se perderão. Portanto, nós ainda falamos desse símbolo. Então, o que significa, pastor, esta mulher coberta de luz, com 12 diademas e que tem a lua debaixo dos seus pés? Isto é um símbolo da Igreja de Jesus, ou ainda, se quisermos, do povo de Deus, embora eu não goste de olhar para essa mulher e entendê-la como povo de Deus, porque senão nós podemos cometer um erro que os dispensacionalistas cometem, que é achar que essa mulher é Israel, o Israel nacional. Bem, eu diria que Israel teve uma participação nisso, porque Deus não tem um plano A e um plano B, ou seja, Israel era o plano A, falhou, então entrou o plano B, entrou a igreja em campo para tentar virar o jogo. Não, absolutamente. Deus sempre teve um plano na igreja. A igreja foi sempre o grande plano de Deus. E a igreja teve as suas manifestações no Velho Testamento como sombra, por conta de que o plano messiânico ainda não havia ser materializado. Então, a igreja teve, sim, a sua representação veterotestamentária. Durante esse período, o povo de Israel carregou sobre si a graça de ser o povo eleito, então carregou sobre o seu coração, mas Jesus veio, consumou a obra dele na cruz do Calvário. A velha aliança não foi substituída pela nova, porque nós conhecemos a velha aliança e, a partir desse conhecimento, esse tal conhecimento nos conduz ao conhecimento da nova aliança, de maiores e superiores promessas. Portanto, se falar de povo de Deus, Deus só tem um povo em toda a história, e esse povo é a igreja. Essa igreja aparece aqui grávida do plano redentor. É ela que é o povo de Deus quem carrega consigo esse plano, e esse plano que o diabo tentou em muitos momentos na história da história bíblica, destruir esse plano, arruinar com esse plano, evitar que a semente da mulher nascesse para esmagar sua cabeça. Ele não sabia quem era a semente da mulher. Por exemplo, quando nós lemos o livro do Gênesis, a primeira ameaça satânica está no assassinato de Abel, esse homem justo, esse homem que foi tido por um justo diante de Deus. Ele é assassinado pelo seu irmão Caim, e talvez o diabo tivesse a ideia de arruinar esse sinal de justiça na vida de Abel, imaginando ser ele a semente da mulher que traria a redenção da raça humana. Mas não. O fato é que, a partir de Abel, os homens começaram a pecar, e a pecar, e a pecar, e a se multiplicar, tanto em número quanto também na sua impiedade. E foram eles agindo ao longo do tempo, até que Deus ficou horrorizado com o pecado que havia no mundo. Então, acontece o fenômeno, aquela história gloriosa do juízo de Deus através das águas do dilúvio. E aí poderíamos imaginar, lá se vai o plano redentor de Deus, mas Deus preserva uma família. Não era uma família de pessoas extremamente espirituais. A Bíblia chama Noé de um homem que achou graça diante de Deus, mas esse mesmo homem que havia achado graça diante de Deus, ao descer da arca, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha. Dessa vinha ele pisa as uvas e fabrica uma bebida alcoólica, um vinho alcoólico, uma bebida fermentada, toma, se embriaga, é um problema tremendo. E aí você está lendo aquela história, e quem conhece mais ou menos todo o cenário bíblico fica lendo a história do dilúvio, imaginando, meu Deus, vai acabar, agora o plano vai para o vinagre, que
Pronto, a única família que foi salva, essa família é complicada. Um dos filhos viu o pai embriagado, que deu um espetáculo dentro da sua tenda, tirando a roupa, mostrando a sua nudez. O filho comenta com um dos seus irmãos, há um gênero de zombaria ali na descrição daquela cena pelos filhos de Noé, há um tom de zombeteiro ali na questão, e você imagina assim, pronto, vai tudo acabar ali. Mas não, Deus preserva a ideia de uma humanidade que merecia ser toda ela eliminada, mas por que Deus não elimina? Ele não elimina por causa do plano redentor, de que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Noé escapa do dilúvio, e a história bíblica continua sendo escrita, e você vai encontrar a história de Abraão, que Deus escolhe para ser o pai da nação de Israel, mas esse pai da nação de Israel chega no Egito, mente, acontece uma série de episódios envolvendo a vida de Abraão, e você imagina que esse pai da fé, esse homem que representa, digamos assim, as estruturas mais fortes do ponto de vista da fé em Deus, esse homem comete alguns equívocos, comete algumas falhas, ele tem um filho fora do casamento, obviamente que foi ao conselho de sua esposa, mas ele cria um embaraço, gerando ele mesmo um inimigo eterno do seu filho Isaac, do filho da promessa. Portanto, a história bíblica é cheia de atropelos humanos, loucuras humanas, mas Deus preservando o seu plano, apesar das loucuras humanas. Depois Israel fica cativo no Egito, 438 anos, e você imagina que ali acaba a história de Israel, eles vão acabar sendo consumidos pelos egípcios, a nação mais poderosa do mundo, mas não, eles, de uma forma gloriosa, passam pelo Mar Vermelho, o exército egípcio ele é sucumbido naquela história maravilhosa que já foi retratada pelas telas de cinema, já foi retratada pela televisão, já foi retratada em diversos cenários criativos humanos, essa cena da passagem pelo Mar Vermelho, e o fato é que Deus preserva seu povo, e depois esse mesmo povo, ele o conduz através do deserto, por 40 anos, você imagina que esse povo, por conta do seu ato de rebeldia, de rebelião a Deus, em diversos momentos desses 40 anos, você imagina que o próprio Deus vai aniquilar esse povo. Ele, inclusive, propôs isso a Moisés, de aniquilar o povo e criar um novo povo a partir de Moisés. Moisés não aceitou essa proposta divina, é um cenário maravilhosamente glorioso, como o plano de Deus vai passando de geração em geração e vai superando as loucuras humanas. Então, que plano era esse, pastor? Era que a semente da mulher pisaria a cabeça de Satanás, a tal mulher que aparece vestida de sol, vestida com um diadema de 12 estrelas na cabeça, a lua nos seus pés, a tal revelação do plano redentor que aparece como um sinal no céu. Os católicos romanos tendem a achar, e até desenvolvem uma teoria, de que essa mulher é Maria, mas ela não pode ser essa mulher, porque, primeiro, é um sinal, é um simples símbolo, não é? Em segundo lugar, se você observar aqui no versículo 17, o último versículo do capítulo 12, o último versículo, portanto, desfaz essa ideia de que essa tal mulher grávida fosse Maria, e os meus queridos primos católicos romanos cometem um erro grave de interpretação aqui, e é um erro que qualquer pessoa que se demora um pouquinho a mais no texto percebe. O verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher
e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Bem, uma das coisas que os teólogos católicos afirmam e reafirmam é o dogma da eterna divindade, a eterna virgindade de Maria, que depois que Maria teve Jesus, ela não foi possuída por José, o que a Bíblia algumas vezes declara e fala, inclusive, que Jesus teve irmãos seus, e esses irmãos eram conhecidos na cidade de Nazaré, inclusive 2 deles esteve envolvido no corpo de discípulos do período apostólico, um deles, Tiago, que foi líder da igreja em Jerusalém, e o outro, Judas, esse que escreveu a carta de Judas, portanto, irmãos de Jesus. Então, quando a gente lê sobre os restantes da sua descendência, pronto, aquilo ali já acaba com a ideia de que essa mulher fosse Maria. Essa mulher é, na verdade, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, uma vez que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Mas quando eu fiz esse parênteses para negar essa suspeita dos nossos romanistas, essa suspeita dos nossos primos romanos, era exatamente para... eu estava falando do plano, desse plano redentor que ficou a um passo de desaparecer. Ficou assim, alguns minutos para desaparecer, mas jamais desapareceria, porque as palavras de Deus passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Esse mesmo povo, depois que entra na terra de Canaã, ele se divide, o sul, chamado Judá, vai ao cativeiro babilônico, o reino do norte é preso pelos assírios, e mais uma vez eles passam um período de cativeiro, onde você imagina, num espaço de 75 anos, que tudo aquilo vai terminar, que tudo aquilo vai acabar. Quando eles voltam, Jerusalém é um escombro, e você não imagina que pudesse ser reconstruído a partir dali. O fato é que foi. Então, a história também nos mostra um acontecimento durante o período de domínio persa, onde o rei Artaxerxes, seguindo a um conselho de um dos seus conselheiros, chamado Mardoqueu ou Mordecai, ele é, digamos assim, levado a pensar que o povo judeu era um povo que lhe tratava muito mal, que tinha uma série de situações ali que merecia ser condenado, arruinado, e aí Deus levanta a famosa rainha Ester, que vai interceder junto ao seu marido para que o povo de Israel fosse poupado, num grande movimento do Espírito Santo em favor da defesa do plano redentor, do plano messiânico. E a última, talvez a última tentativa do diabo destruir o plano messiânico foi quando Jesus nasceu e ele levanta o ódio de Herodes naquela famosa matança dos infantes, onde as crianças de 2 anos para baixo, elas são mortas, covardemente mortas, por causa da sandice, por causa da loucura daquele rei. Então, esse plano passou de geração em geração, passou por todo o período da história de Israel, materializou-se na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ele é mantido dentro do cenário da igreja como sendo objeto de pregação e do anúncio vivo do Evangelho. Então, esse é o significado dessa mulher. Ela está vestida de sol. E o que Jesus disse dos seus discípulos? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ela tem a lua debaixo dos seus pés, que é um astro que não tem luz própria. É um astro que reflete a luz divina. E o que diz a palavra de Deus acerca do que ilumina os pés dos santos? A palavra, o Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E os 12 diademas, e os diademas com 12 estrelas, pastor, esse diadema fala do poder
que essa igreja tem. Ela foi, de forma majestosa, empoderada pelo Deus dos céus, concedendo a ela poder para dar testemunho enquanto estiver viva. Por todo lugar do mundo, a igreja precisa dar conhecimento desse evangelho santo, dessa enorme guerra que vem sendo travada desde o mundo, desde a fundação do mundo com a queda do homem, e esse projeto divino de redenção da humanidade continua passando pela história e hoje presente nos lábios do povo de Deus. Você está ouvindo e ouvirá algumas vezes eu insistir com você para você se arrepender, voltar o seu coração para Deus, abrir o seu coração na direção do único e verdadeiro Deus e dar crédito ao Evangelho, a essa notificação vitoriosa que parte de Jesus, que ele traz do céu aos homens, as boas novas da salvação. Então, esse cenário, primeiro cenário do capítulo 12 é uma guerra, é uma batalha contra Deus e o seu ungido, onde nesse cenário aparece o grande opositor, o grande adversário, o dragão vermelho, esse enorme dragão vermelho, que é Satanás. Então, você tem a igreja, você tem Satanás, e você vê Satanás tentando devorar o filho da mulher, tentando devorar o plano redentor, que materializou-se e que foi consumado pelo Senhor Jesus Cristo, tentando devorá-lo, tentando arruiná-lo. Então, ele consegue? Não, ele não consegue. O filho varão é arrebatado para Deus até o seu trono e a mulher é levada para o deserto e protegida. É assim que a primeira cena termina, mostrando que Deus preserva seu plano e que Deus preserva a sua igreja, Deus preserva os seus santos. A segunda cena vai do verso 7 ao verso 12, e eu gostaria de lê-la com você. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pastor, quando aconteceu essa batalha? Essa batalha aconteceu em algum momento na eternidade, digamos, passada, embora esse conceito de presente, passado e futuro não se conserva diante de um Deus que é eterno. Mas essa grande batalha, só para situar na sua cabeça e no seu coração, entre Satanás e os anjos do céu, entre Lúcifer e os anjos do céu, entre esse grande dragão que arrebanhou para o seu lado 1/3 de todas as miríades celestiais, ela aconteceu numa louca rebelião. Essa louca rebelião ela é narrada dos versos 7 ao verso 9. No verso 10, o Cordeiro, o Cristo, é proclamado o Salvador. Isso antes da fundação do mundo, na eternidade que passou. Olha o que diz o versículo 10. Diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo.
Portanto, naquela dimensão eterna, no passado, o Cordeiro já havia sido crucificado. O plano era o plano do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse plano se sustentou na eternidade passada como bandeira vitoriosa no céu, nesse combate cósmico que acontece entre Lúcifer e os seus demônios e Miguel e os seus anjos. Nessa peleja, diz o texto aqui no versículo 11, olha, nós estamos falando de uma eternidade passada, antes da fundação do mundo. E no versículo 11 diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Mas o plano ainda não havia sido materializado, Jesus ainda não havia nascido, isso foi antes da fundação do mundo. O que é isso? Isso é um sinal claro para nós que desde a eternidade, desde que a eternidade existe o plano redentor, o plano de Deus se aproximar de pessoas pecadoras como eu e você. E essas pessoas pecadoras como eu e você só teriam uma via, um caminho, uma porta para se aproximar de Deus, e seria valendo-se do sangue que fora derramado. O Cordeiro, como disse o escritor aos Hebreus, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Mas, no verso 12, ele termina com um tom festivo. Festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O céu festejou a vitória. Então, o que você até aqui está observando? Você está observando que na primeira cena a guerra é travada contra o Senhor e o seu ungido, e a vitória é conquistada. Na segunda cena, agora, há uma batalha entre Satanás e os anjos de Deus. Nessa batalha, Deus se sagra vencedor. Miguel sustenta, Miguel, de fato, guerreia, mas só consegue vencer por causa do sangue de Jesus, o sangue derramado pelo Cordeiro antes da fundação do mundo. A realidade do plano messiânico já foi experimentada pelos anjos de Deus nessa batalha. No final, o que acontece? Acontece que Deus se sagra vencedor. Agora vem a terceira batalha, a terceira cena, o terceiro cenário, que esse cenário talvez seja o cenário que melhor nos identifique. Por quê, pastor? Porque agora Satanás vai abrir uma guerra contra a igreja. Deixa eu parar um pouquinho aqui e, inspirado nessa perícope, nesse último terço do capítulo 12, já estamos nos encaminhando para terminar. Então, é importantíssimo que eu aborde esse todo o tempo, Satanás luta contra a igreja. Todo o tempo. A igreja, na sua expressão veterotestamentária, quando as pessoas reagiam ao plano redentor através de sombras, e agora, no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, na qual eu e você estamos, a aliança que rege e vigora sobre a igreja hoje, sobre o povo de Deus hoje, Satanás luta para destruí-la, luta para arruiná-la. Mas eu gostaria que você, acompanhando o texto comigo, visse essa última vitória, que é narrada aqui, dessa última batalha, glorificasse a Deus juntamente comigo, mas prestasse atenção num detalhe que eu gostaria de frisar. A igreja pode e foi capacitada por conta do perfeito sacrifício de Jesus, ela pode e foi capacitada para vencer todas as batalhas contra o mal. E acontecerão algumas até a volta de Jesus. Toda batalha contra o mal. A igreja só não consegue vencer as batalhas que são travadas intramuros. As batalhas que ela guerreia consigo mesma. A igreja só perde para ela própria.
só perde para si mesma. Nós vamos recuperar alguns elementos do capítulo 2 e do capítulo 3 do Apocalipse, mostrando para vocês como é que Satanás ele alimenta essa hipotética derrota da igreja para si própria, lá no capítulo 2 e capítulo 3, mostrando alguns cenários de derrota para nós, povo de Deus, servos de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ler o verso 13 ao 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Portanto, houve uma perseguição, e a perseguição, quando Satanás foi lançado para a terra, isso foi antes da fundação do mundo. Há alguns que acreditam que foi entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Nós não vamos levantar agora teorias acadêmicas teológicas para tentar explicar e demonstrar qual foi exatamente o momento em que Satanás foi atirado à terra. O fato é que ele foi atirado à terra, e desde o momento em que ele foi atirado à terra, ele perseguiu o plano, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, ele perseguiu o plano redentor de que a semente da mulher lhe esmagaria a cabeça. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, Deus, mais uma vez, demonstra seu cuidado, seu amor pela igreja. Ataques externos à igreja terão sempre a proteção divina, sempre a proteção de Deus, e pior do que os inimigos da igreja é o próprio Deus ao tratar com ela. Então, Deus é cheio de misericórdia, mas nós vamos ver nos capítulos seguintes que a misericórdia de Deus vai cessar por um instante. Ele vai derramar as taças da sua ira, o juízo divino vai ser manifesto sobre as nações da terra. Então, nesse momento do capítulo 13, nessa última cena, há uma demonstração clara da proteção de Deus. Essa mulher, ela toma as asas da grande águia, a igreja toma as asas e vai se refugiar num deserto fora da vista dessa grande serpente, desse grande dragão. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, mostrando o quê? Mostrando que as perseguições seriam globais. As águas na Bíblia, ela tem uma referência global. E esse rio foi lançado atrás da igreja, atrás dessa mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Portanto, a igreja não é perseguida apenas aqui, a igreja não é perseguida apenas na China, ou na Coreia do Norte, ou na Colômbia, ou em algum lugar do planeta que exista um governo autoritário contra a igreja, porque a igreja sofre perseguições de várias linhas, e uma das linhas mais terríveis de perseguição contra a igreja é a linha ideológica. É quando você está vivendo numa sociedade formatada pelos valores judaico-cristãos e as pessoas querem lutar contra estes valores, lutando contra os valores da família, lutando contra os valores do matrimônio, lutando contra os valores da ética sexual, lutando contra os valores, meus queridos irmãos, que formataram a civilização ocidental. Então, que tipo de, digamos, de perseguição que a igreja sofre aqui no Brasil, pastor? Perseguição ideológica. Pergunte a qualquer jovem crente, pergunte ao seu filho se ele tem coragem de se manifestar como um cristão em sala de aula. Pergunte ao seu filho, à sua filha, como é o clima dentro das universidades públicas e privadas. Qual é o clima? O clima é de total terror, de oposição aberta ao evangelho e defesa de ideologias anticristãs. Então, a igreja continua sempre sob perseguição.
E ela vai continuar até a volta de Jesus. Eu não sou responsável pela salvação da sua alma. Por exemplo, eu sou seu pastor, falando agora para os membros da ICNV, eu sou seu pastor, eu prego a palavra para você, eu prego o evangelho para você, na expectativa de que o Espírito Santo tome as minhas palavras e quebre as correntes que envolvem sua mente, seu coração e sua vida. Para você que está chegando aqui e está me ouvindo pela primeira vez hoje, eu prego para a sua salvação, insistindo para que você se arrependa dos seus pecados e receba a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto, e sob o seu sangue nós obteremos vitória. E chamo você ao arrependimento, chamo você a esse encontro pessoal com Jesus. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. É verdade. Se esse rio não for engolido, nós não podemos suportar. Vários irmãos nossos não suportaram. Em vários lugares do planeta, muitos não suportaram. Alguns morreram tendo que sustentar ao peso do sacrifício e do martírio a sua fé. Irou-se o dragão contra a mulher. Isso é alguma novidade? Não, não é uma novidade. Nós vivemos isso na prática, só não sabemos contextualizar e discernir biblicamente essa ira do dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. É verdade, geração após geração. A igreja sofre perseguição geração após geração. Eu fui perseguido, meu avô foi perseguido, meu tataravô foi perseguido, meu tio-avô, que foi um dos primeiros ministros do evangelho no município de Duque de Caxias, Armando Chagas, que pregou ali debaixo de muita hostilidade, ele foi perseguido. Meus filhos serão perseguidos, meus netos serão perseguidos, e diz a Bíblia que todos aqueles que quiserem viver piedosamente terão perseguição. E a perseguição é de todo cunho. No âmbito acadêmico, é quase impossível sustentar sem resistência os valores cristãos. No âmbito das grandes universidades, eu oro por cada jovem da igreja que vai para a universidade. Eu olho e começo a observar os seus movimentos. Inicialmente, vão para lá crentes com o coração aberto, desejosos, alguns até desejosos de missão. Basta um período. E eles já chegam em casa com uma filosofia anti-bíblia, anticristão, anti-igreja, anti-pastor. E é um problema, um grande problema. Mas não podemos fazer nada, a não ser entender que a igreja será perseguida. Esse é o capítulo 12. São os 3 cenários que terminam com a vitória, com a proteção de Deus à mulher, à igreja e a sua vitória na batalha contra o grande dragão. 3 cenários de guerra, 3 declarações de vitória. Vitória é o tom que a igreja carrega sobre si. Mas qual é o problema, pastor? Que o senhor disse que queria falar conosco. O problema é que a igreja só perde para ela mesma. Como é que o livro começa? O livro começa com uma narrativa enviada a 7 igrejas históricas que estavam lutando com diferentes cenários. A igreja de Éfeso, por exemplo, estava perdendo a batalha contra ela mesma. Por quê? Porque ela havia abandonado o primeiro amor, aquele sentimento de amor e dedicação à causa de Cristo, ao Evangelho de Jesus, aos programas missionários evangelísticos, aos programas de plantação de igrejas e expansão do reino de Deus. Eles perderam isso. Então, tome cuidado, você que é crente, quando você perceber a proximidade da frieza espiritual, do abandono das Escrituras, do abandono de uma vida cristã verdadeiramente vivida
como um discípulo honrado de Jesus. Na igreja de Esmirna, o problema era a falta de perseverança em face da tribulação. A igreja de Esmirna estava perdendo a batalha contra as pressões do lado de fora da igreja. Nós estamos vivendo um período de grande tribulação. O pastor Henrique, hoje de manhã, falou da ansiedade e de como a ansiedade está tão deslocada dentro do padrão de vida cristã. É verdade. E foi Jesus quem, no Sermão do Monte, nos lembrou disso. Mas ele também, ao longo dos evangelhos, nos fala dessa postura de falta de perseverança em face da tribulação. Portanto, o que eu digo para você é: não perca a batalha da tribulação. Fique firme, fique verdadeiramente firme na fé, com seus olhos postos no horizonte, porque o cenário descrito no capítulo 12 é que é um cenário de vitória para a igreja. O terceiro problema que aparece, e esse aparece na igreja de Pérgamo, é o chamado amor pelo prêmio de Balaão, que é o amor pelo lucro religioso. É uma fé que, vamos dizer, visa lucro. Esse é chamado o prêmio de Balaão. E a eventual queda, que ali é narrada na igreja de Pérgamo, pela imoralidade. Então, a igreja só perde para ela mesma. É o seu estado de pecaminosidade vigorando e superando a santidade de Cristo. E nós todos temos inclinações pecaminosas das quais nós não nos honramos ou não nos orgulhamos delas. Todos nós temos. Então, temos que estar alerta, especialmente para essa índole. Alguns têm uma índole beligerante. Eles não podem ler absolutamente nada na internet que imaginam que é para si. E aí o que vão? Vão para ali e nesse, vamos dizer, nesse ambiente, nesse fórum público, vão lavar suas roupas sujas. Que coisa feia, que coisa horrível. A igreja só perde para ela. Em Tiatira foi a tolerância contra a prostituição. Eles eram tolerantes. Havendo um espírito de prostituição e imoralidade na igreja, eles eram tolerantes a respeito disso. Está escrito em Apocalipse 2:20. A igreja de Sardes foi o esquecimento do ensino, que é muito comum. Você ensina hoje, amanhã as pessoas já não sabem o que elas ouviram hoje. Esse foi o problema da igreja de Tiatira. E essas igrejas todas morreram, minha gente. O interessante é que você tenha no seu coração um sentimento de deixar como herança. Eu sou um homem que não tenho nada para deixar para os meus filhos, a não ser meus livros e minhas roupas que vão ser doadas para alguém mais ou menos do meu porte físico. O fato é que nós nos esquecemos facilmente do ensino. Esse foi o problema da igreja de Sardes, esquecer facilmente o ensino. Laodiceia foi a mornidão. É o crente chamado crente Raimundo, não é? Um pé na igreja e outro no mundo. Numa exposição clara de que muitas das nossas atitudes não podem conviver debaixo de um espírito cristão genuíno e generoso. E, finalmente, a única igreja que não mereceu repreensão foi uma igreja cuja força era pequena, mas que tinha 2 pontos muito importantes. A igreja de Filadélfia, lá no capítulo 3, versículo 8, diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, igreja, e todos os crentes que me ouvem, vocês querem vencer? Querem ser mais do que vencedores? E aqui não tem absolutamente nada a ver com a sua qualidade de vida material, tem a ver com a sua condição de vida espiritual. Se quer ser mais do que um vencedor,
Quer viver sob o sangue de Jesus? Quer vencer pelo sangue do Cordeiro? Então guarde a palavra. Não negue o nome de Cristo. Jovens, quando a ideologia progressista colocar você no canto entre a carteira e a parede, não finja que você não é crente. Não finja que você não conhece Jesus. Anuncie, fale a palavra de Deus em espírito e junte-se a todos aqueles que vencerão eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos pela sua igreja espalhada por todo o mundo. Clamamos em nome de Cristo para que a bênção do Senhor alcance essas vidas. Clamamos em nome de Cristo para que o Senhor, ó Deus e Pai, as livre desse rio que segue. Ó Deus, para acolher a vida dos teus santos, calar os seus santos, roubar-lhes, ó Deus e Pai, a iniciativa e o poder. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu invoco o poder que há no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor, ó Deus e Pai, nos leve ao arrependimento, nos leve, Senhor meu Deus, a uma revisão de vida e de fé, e nos leve ao triunfo, para a glória do Senhor. Que a igreja, ó Deus, prevaleça em dias difíceis como o que nós estamos vivendo. Guarda seu povo, protege seus filhos, aqueles que estão doentes, nós pedimos para que o Senhor sare, para que o Senhor cure. Aqueles que precisam, ó Deus e Pai, de salvação nessa noite, que o Senhor consegue ver essa multidão que acessou essa live e está me vendo até agora, que o Senhor Deus Todo-Poderoso salve essas almas, salve essas vidas, salve esses corações, ó Deus e Pai, e que o Senhor traga glória ao seu santo nome, e exclusivamente ao seu santo nome, nessa ação salvífica ao redor do planeta. Ó Deus, engrandece o seu nome em nossas vidas e em nossa operação. Recebe o culto que ora prestamos ao Senhor, recebe o nosso sacrifício de lábios, recebe também a gratidão do nosso coração, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós oramos pedindo sua misericórdia e graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, foi uma grande alegria, um prazer enorme estar com vocês.